Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa palestra introdutória de Kabbalah do Centro de Educação do Bnei Baruch. Meu nome é Marcelo Pinto, eu sou o coordenador do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch e hoje vocês estão convidados a mergulhar um pouco nessa sabedoria milenar, a sabedoria cabalística. Nós fazemos parte de uma grande instituição, uma grande organização chamada Bnei Baruch, e nós temos como objetivo transmitir, ensinar e criar um ambiente espiritual adequado para todos aqueles que desejam aprender um pouco sobre a Kabbalah autêntica. A sede do Bnei Baruch se encontra em Israel, mais precisamente em Petah Tikva, que fica na periferia de Tel Aviv, e o nosso grande Rav, o nosso grande coordenador, o grande cabalista, é o nosso Rav Michael Leitman, que há mais de 30 anos transmite todo o seu conhecimento recebido de outros grandes cabalistas e transmite a todos nós, seus estudantes. Amigos, o objetivo da Kabbalah autêntica é ensinar a todos aqueles que buscam saber o sentido da vida, o porquê nós existimos, qual a razão de estarmos aqui. Hoje nós nos encontramos numa sociedade e numa humanidade que chegou ao apogeu do seu desenvolvimento. Enquanto há décadas e séculos passados nós víamos o homem buscando aprimorar o seu desenvolvimento científico, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento em vários aspectos da sociedade, hoje nós percebemos que as pessoas muitas vezes se encontram no beco sem saída, as pessoas não conseguem desenvolver mais intelectualmente e se encontram muitas vezes num vazio. E a Kabbalah vem para explicar o porquê que nós temos e porquê que nós estamos assim, qual a razão de estarmos hoje, né, enfrentando tantos sofrimentos, por que a depressão é uma das principais causas de doenças e com certeza, já pela Organização Mundial da Saúde, será a principal doença daqui a 10 ou 20 anos. Então, para começar, vamos dar algumas informações. Vocês têm, né, vocês podem colocar comentários, né, tem uma pequena barrinha de chat ao lado direito, vocês podem fazer comentários, enviar comentários, perguntas, dúvidas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Kabbalah, de tempos em tempos vamos fazer umas pausas para responder algumas perguntas e procurar também explicar para vocês, né, alguns pontos fundamentais. Obviamente, muitas dúvidas não serão respondidas, muitas dúvidas vão ficar para ser respondidas. Aí, durante a semana, nós também procuraremos respondê-las, principalmente aquelas que forem mais pertinentes ao tema. Lembramos também que essa é uma série de palestras, nós teremos mais 2 palestras. Daqui a 2 quintas-feiras nós teremos a próxima palestra e 2 quintas-feiras após mais uma palestra. E o objetivo dessas palestras é também fazer uma propaganda a todos aqueles que têm interesse de participar do curso de Kabbalah do Bnei Baruch. Nós temos um curso que fazemos 2 vezes ao ano, é um curso onde nós, em torno de 10 lições, nós explicamos para vocês os princípios fundamentais da sabedoria cabalística. Isso permite com que todos possam adquirir os conhecimentos básicos e, posteriormente, né, vir a participar de um grupo de Kabbalah físico ou virtual. Então, vamos para o que mais, né, os amigos estão procurando hoje. A palavra Kabbalah vem de lekabel em hebraico, que significa receber. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas receber o quê? E é esse o objetivo da Kabbalah. A Kabbalah nos ensina que o desejo de desfrutar ou o desejo de receber é a matéria-prima da criação. Todos os seres que habitam o nosso universo, sejam eles inanimados, vegetais, animais e nós, seres humanos, temos como princípio fundamental ou como matéria fundamental
o desejo de receber, o desejo de desfrutar. E todos nós queremos isso. Lógico que esse desejo de receber, ele é desenvolvido e aperfeiçoado, se tornando cada vez mais complexo à medida em que este ser também ganha complexidade. Por exemplo, no nível inanimado, o desejo de receber é apenas o desejo de manter a sua forma, de conservação da energia. Então, esse desejo de receber é um desejo de receber inerte. Nos seres vegetais, o desejo de receber já é um desejo de receber mais sofisticado. É o desejo de se desenvolver, ou melhor, de crescer, que nós encontramos em todos os seres vegetais. Então, os vegetais já vão possuir um desejo de receber também como os inanimados, de conservação da sua energia, de conservação do seu estado, e ter um desejo adicional, que é o desejo de se desenvolver, de crescimento. O próximo nível, o nível animal ou nível animado, já tem o desejo de se locomover, já tem o desejo de movimento. Então nós já vemos que há uma maior complexidade desse desejo de receber. E nós chegamos finalmente aos seres humanos. Nós temos o mais complexo de todos os tipos de desejo de receber. Nós, obviamente, temos o desejo como o nível inanimado, nós temos o desejo do nível inerte, que é o desejo de conservar a nossa energia, a nossa matéria. Também temos o desejo de crescimento, de desenvolvimento, como os vegetais. Temos também o desejo de nos locomovermos e nós adquirimos um quarto desejo, que é o desejo pelo conhecimento e o desejo também do nível falante, de nos comunicarmos. E a Kabbalah nos ensina que o objetivo desse desejo de receber é se tornar cada vez mais desenvolvido. E nós vemos hoje como todos nós buscamos e procuramos várias formas de satisfazer nossos desejos. Então, como que nós podemos dar exemplos na nossa vida diária? Os desejos que nós temos do nível inanimado ou de conservação da nossa energia, da nossa matéria, são os desejos pessoais que todos nós temos, independentemente de onde nós vivamos. Por exemplo, desejos por sexo, fome, sono e abrigo. Esses são os desejos do nível inanimado. O segundo tipo de desejo, mais complexo, do nível vegetal, são os desejos já mais de nível social, não apenas pessoal, que exige uma interação com uma sociedade. São os desejos por dinheiro, por posses, por trocas. Então, é um desejo que permite com que todos nós possamos ter um crescimento e um certo desenvolvimento. Os desejos em nós do nível animado ou animal são os desejos por poder, conhecimento e honra. E estes são os desejos mais desenvolvidos e mais complexos, que exigem uma interação ainda mais profunda com a sociedade em que a gente vive. E um quarto desejo é um desejo que se desenvolve depois de muito tempo em nós, que é o desejo do nível humano ou nível falante, que é o desejo pela espiritualidade, que é o que muitos de vocês que estão aqui hoje provavelmente já têm desenvolvido ou está em desenvolvimento, porque todos aqueles que buscam um sentido da vida, buscam uma razão do porquê ele está vivendo, têm já esse desenvolvimento que na Kabbalah nós chamamos o ponto no coração. Por que isso? Porque para os cabalistas, todos os desejos que nós temos do nível inanimado, vegetal e animal, ou seja, aqueles desejos que nós falamos antes sobre
sexo, fome, sono, abrigo, que são inanimados, mais os desejos por dinheiro e posse do nível vegetal, e os desejos por poder ou reconhecimento, os cabalistas chamam isso de coração. O nosso coração, que abriga todos os desejos que nós temos dos níveis que estão abaixo de nós. E o desejo pela espiritualidade é o desejo que em nós temos um pouquinho desenvolvido e despertado, que faz com que nós busquemos uma razão para a nossa existência. E a Kabbalah vem para desenvolver esse desejo, para dar as respostas suficientes para todos aqueles que estão buscando a espiritualidade. Porém, muitas pessoas não conseguem perceber esse desenvolvimento do ponto no coração de uma forma muito lógica. Muitas vezes o desenvolvimento desse ponto no coração, o desejo pela espiritualidade, aparece em nós numa forma como, às vezes, um vazio. Nós não conseguimos uma satisfação com os desejos que tínhamos antes. Então eu posso, por exemplo, ganhar mais dinheiro, ou eu posso realizar um novo curso, ou eu posso buscar um status social, e mesmo assim eu não consigo uma satisfação. Isso também pode representar que nós estamos querendo desenvolver um desejo por um nível superior a nosso, que é o desejo pela espiritualidade. E é nisso que nós nos encontramos, e é por isso que a sabedoria cabalística ela foi aberta e está sendo amplamente disseminada desde o final do século XX. E nós estamos hoje aqui para conversar mais um pouquinho sobre o porquê que ela foi aberta até o final do século XX. Então a Kabbalah ela começou a sua história há muitos séculos atrás. Há muitos milênios atrás. Os cabalistas, os primeiros cabalistas, eles vieram da Babilônia. E o que mais se destacou foi Abraão. Abraão viveu há cerca de 40 séculos atrás, mais precisamente 1900, 2000 anos antes da Era Comum, ou antes de Cristo. E foi o primeiro grande cabalista que organizou um livro chamado Sefer Yetzirah e organizou um método de como explicar para as pessoas o desenvolvimento deste ponto no coração. Como que nós podemos pegar esse desejo que, por enquanto, é só uma pequena faísca, uma pequena centelha, e como que nós podemos realmente desenvolvê-lo no que a Kabbalah chama de alma, que é a descoberta da espiritualidade, a percepção da espiritualidade, a apreensão dos mundos espirituais. Então, Abraão foi o primeiro grande cabalista. Depois dele, nós temos o Rashbi, o grande rabino Shimon Bar Yochai, que viveu por volta do século II da Era Comum ou depois de Cristo. O Rashbi ele escreveu o grande livro chamado o Livro do Zohar, ou o Livro do Esplendor, que explica de forma muito profunda toda a Torá, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, 5 livros do Antigo Testamento. Então, o Rashbi escreveu este livro, e este livro nos abre a percepção do que a Torá quer explicar a nível de mundo espiritual. Depois do grande Rashbi, nós temos o Ari, Isaac Luria, que viveu por volta do século XV, XVI, século XVI, 1550 mais ou menos, em Tzafat, Safed, no norte de Israel. E o grande Isaac Luria escreveu o livro A Árvore da Vida, que foi amplamente disseminado e difundido por seu discípulo Chaim Vital. Mais próximo de nós temos o grande cabalista Yehuda Ashlag, ou Baal HaSulam, que viveu no final do século XIX até a metade do século passado. O Baal HaSulam foi o grande responsável por reunir toda a obra cabalística que existia até então e transformou, adaptou, atualizou essa linguagem, que era muito hermética, fechada, difícil para nós entendermos, e adaptou para a nossa geração numa linguagem mais fácil, palatável, para que nós pudéssemos entender. Então, o Baal HaSulam escreveu
o comentário Sulam, ou seja, o comentário da escada, porque significa escada. Então, Yehuda Shilag, conhecido como Baal HaSulam, porque Baal HaSulam significa o mestre da escada, porque através do seu comentário Sulam, ele nos trouxe o Zohar com uma nova linguagem, uma linguagem atualizada para a nossa geração. O seu discípulo e seu primogênito, seu primeiro filho, o grande cabalista Rabash, ou Baruch HaShilag, foi o último grande cabalista que viveu no século passado. E o Rabash nos trouxe todas as informações a respeito de como nós podemos desenvolver o trabalho cabalístico na nossa geração. E a partir dos seus artigos, Rabash escreveu cerca de 400 artigos, ele nos traz a Kabbalah na sua essência mais prática, no dia a dia. Como é que nós podemos criar um ambiente espiritual? Porque se todos nós temos um ponto no coração, é como se todos nós tivéssemos uma pequena semente, um pequeno desejo de desejar a espiritualidade, um pequeno anseio. E nós precisamos colocar isso num ambiente correto, formado de livros cabalísticos, de um grande Rav que vai nos ensinar e nos guiar, e também de pessoas, de amigos, que são todos aqueles que também têm o mesmo desejo que o nosso de desenvolver este ponto no coração. Então, o Rabash, que viveu até 1991, ele escreveu cerca de 400 artigos de como nós podemos fazer o desenvolvimento cabalístico em um grupo. E o seu discípulo e seu continuador, disseminador da sua sabedoria, é o nosso grande Rav Michael Leitman. Então, os cabalistas, eles sempre permaneceram, até mais ou menos na época do Ari, no século XV, fechados. A Kabbalah era quase que proibida. E proibida em Kabbalah, proibido, não significa que, né, não podemos tocá-la, mas proibido significa impossível. Por quê? Porque a humanidade ainda não tinha desenvolvido o seu ego, não havia desenvolvido todos esses estágios do desenvolvimento do seu desejo. De novo, aqueles desejos por dinheiro, por posse, por honra, por conhecimento, por fama, o suficiente para querer buscar a espiritualidade. Mas chegou um momento, nós chegamos no final do século XX e hoje nós podemos ver no nosso dia a dia o quão difícil é nós, apesar de termos um grande desenvolvimento tecnológico, hoje nós temos acesso a muitos bens, nós temos acesso a muitas melhorias que nossos pais, nossos avós, nossos tataravós nunca sonhavam. E ainda assim as pessoas se encontram infelizes. E o paradoxo de tudo isso é que quanto mais evoluída é a sociedade, ou seja, os países desenvolvidos de primeiro mundo, maiores são as taxas de suicídio, maiores são as taxas de depressão, maiores são as taxas de consumo de drogas, lícitas ou não. Tudo isso por quê? Porque o ego chegou no seu limite. Nós temos todo o desenvolvimento, mas nós não conseguimos entender como que nós podemos realmente satisfazer o nosso grande desejo de receber que nós temos. E isso também nós temos no dia a dia, né? Antigamente nós trocávamos de celular, ficávamos um tempo, passávamos anos com ele e achávamos maravilhosos. Hoje um celular sai essa semana, daqui a 6 meses já estão querendo um novo tipo, né? Seja lá um número 15, 16, 17, 20, 30 de um celular. As pessoas não conseguem se satisfazer, né? As pessoas hoje compram um carro, passam com esse carro um tempo e logo não conseguem mais encontrar satisfação naquele carro. E a Kabbalah nos ensina isso por quê? Porque nós, que somos desejo de receber, desejo de desfrutar, nós não conseguimos uma satisfação plena, constante, uma satisfação que seja duradoura. Porque sempre que nós entramos em contato com qualquer prazer, este prazer, ele anula o nosso desejo.
E um exemplo bem claro que nós podemos dar no nosso dia a dia é o exemplo que nós temos sempre no final do dia. Nós chegamos em casa com fome, né, ou seja, um desejo de receber muito grande do nível inanimado, que é o desejo, né, de comer, a fome, né, e nós, digamos, resolvemos sair, né, para ir numa pizzaria, por exemplo. Então, nós começamos a comer, primeiro pedaço de pizza, ótimo, recebemos satisfação. Segundo pedaço de pizza, uma satisfação, mas não tão grande. E assim sucessivamente. Lá pelo quarto pedaço de pizza, nós não temos mais nenhum desejo. O desejo que nós tínhamos antes se foi. E a satisfação já não é tão grande quanto nos primeiros pedaços de pizza. E se nós continuarmos sucessivamente, nós inclusive vamos querer, né, acabar com a comida, né? Nós podemos até regurgitar tudo. Por quê? Porque nós não vamos tolerar. Então é isso que acontece no nosso mundo. Tão logo o prazer atinge o nosso desejo, a satisfação ela é transitória, ela é pífia, ela não se sustenta. E o que a Kabbalah ensina? A Kabbalah nos ensina que, ao invés de buscarmos querer receber apenas prazer para nós, nós vamos aprender a receber prazer para o próximo, para o outro. Assim, nós vamos fazer com que o nosso desejo de receber seja infinito, eterno. E nós também vamos poder captar o prazer maior, que está por trás de todos esses prazeres que os nossos olhos veem, que é o prazer pelo Criador, o prazer pela luz do Criador. Vamos ver quem está conosco aqui? Vamos ver se algum amigo ou amiga já tem alguma pergunta antes de nós seguirmos. Vamos ver. Nós temos já cerca de 72 amigos, né, assistindo a nossa palestra. Vamos ver. Então, chegou uma pergunta, né? Meu filho pode estudar Kabbalah? Bom, amigos, essa é uma das grandes perguntas que nós temos nas lições introdutórias. Quem pode estudar Kabbalah? Baal HaSulam, que nós falamos há pouco, e Yehuda Ashlag, o grande cabalista do século passado, que fez aquele comentário ao livro do Zohar, ele também fez um grande comentário ao livro A Árvore da Vida do Grande Ari, né, que é o estudo das 10 Sefirot. E o Baal HaSulam nos diz o seguinte, que o único pré-requisito para estudar a sabedoria cabalística é o desejo de querer estudá-la. Então, a sabedoria cabalística, depois de Isaac Luria, ela foi aberta à humanidade. E foi aberta à humanidade por quê? Porque a humanidade, como nós falamos antes, atingiu o limiar. Nós não temos mais aquele desenvolvimento linear que nós víamos de gerações, desde a pré-história, passando pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, moderna, contemporânea e a era atual, a Idade atual. Hoje, o ser humano já não consegue. O desenvolvimento já não é maior, nós não conseguimos mais nos desenvolver tanto. Tanto que a gente fica procurando toda forma de satisfazer, né, os nossos desejos, mas cada vez com prazeres mais fugazes e que nos deixam com um vazio, né, ainda maior. Então, o único pré-requisito para estudar a Kabbalah é querer estudar a Kabbalah, porque ela foi aberta. Lógico que a gente sempre pede que, de preferência, pessoas com mais de 12 ou 14 anos. Por quê? Para ter um certo desenvolvimento intelectual, já ter concluído uma parte dos seus estudos, a fim de que possa estudar essa sabedoria que ela tem um pouco de, né, de teoria, de termos, exige tempo. Então a gente sempre pede que pelo menos já tenha um certo, né, passado um certo desenvolvimento na sua vida e comece a estudar. Mas no Bnei Baruch nós também temos, né, estudos de Kabbalah para crianças, que é um outro tipo de estudo. O curso do Centro de Educação de Kabbalah a gente sempre pede que sejam pelo menos adolescentes em diante, com esse desejo, esse anseio de estudar Kabbalah. Vamos ver mais algumas perguntas.
Maria Lúcia Brandão pergunta o seguinte: será que uma pessoa lúcida de 90 anos consegue estudar Kabbalah? Sim. O estudo da Kabbalah, como a gente falou, ele permite com que pessoas de qualquer idade, porque apesar de nós termos idades diferentes, o que importa é esse ponto no coração. E o ponto no coração, ele está além do tempo e do espaço. O ponto no coração é esse desejo de alcançar a espiritualidade. E ele pode ser despertado em nós em várias idades diferentes. Nós temos pessoas que desde criança têm esse ponto no coração despertado. Nós temos pessoas que com a idade adulta despertam o ponto no coração. Nós temos pessoas que despertam isso no final da sua vida. O mais importante é ter o desejo, a vontade de querer estudar Kabbalah. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Gerhard pergunta para nós: uma pessoa que estuda Kabbalah não tem mais interesse em coisas materiais? Bom, o mais importante que a gente sempre estuda na sabedoria cabalística é que sempre que nós desenvolvemos o nosso ponto no coração, o nosso desejo pela espiritualidade, nós também desenvolvemos os outros desejos. O que acontece é que nós começamos a ter o interesse maior em desenvolvermos o ponto no coração que vai desenvolver a alma. Agora, nós continuamos tendo os desejos pelas coisas materiais num nível menor. Não nos dedicamos tanto às coisas que nós tínhamos, né, aos anseios, né, e a energia que nós temos, mas nós jamais nos desvencilhamos, jamais negligenciamos todos os outros desejos que nós temos. Continuamos com as nossas responsabilidades perante nossa família, a busca do dinheiro, que nós temos que nos sustentar, nós temos que conviver e viver na sociedade que nós temos ao nosso redor. Então, o que acontece é que o nível de importância já não vai ser tão grande. Por quê? Porque nós também vamos querer dedicar um tempo para estudar a sabedoria cabalística. O que é Kabbalah em termos de conceitos? Então, Baal HaSulam, ele nos trouxe o conceito mais simples, mais simplificado do que significa Kabbalah. E ele nos diz o seguinte, que Kabbalah é o método da revelação do Criador às criaturas neste mundo. Então, de novo, Baal HaSulam, que foi o grande cabalista do século passado, Yehuda Ashlag, ele nos diz que Kabbalah é a revelação, é o método da revelação do Criador às criaturas deste mundo. Então vamos tentar entender um pouquinho este conceito. Bom, primeiro o que é um método? Então a Kabbalah é um estudo estruturado. Vocês vão receber um estudo, né, realmente por etapas, gradual, que vocês vão poder estudar com calma. Então é algo que realmente tem uma sequência. E como é um método, já foi testado, utilizado por outros cabalistas. Então a Kabbalah é um método que já foi atestado por aqueles que alcançaram a espiritualidade e deixaram um caminho, deixaram um método para que todos aqueles que anseiam em alcançar a espiritualidade possam utilizá-lo e chegar aos mesmos resultados que esses cabalistas chegaram. O que é a revelação do Criador? A Kabbalah nos ensina que Criador não é, como muitas vezes as pessoas imaginam, um velhinho de barba sentado nas nuvens, né, abençoando ou punindo pessoas. A Kabbalah nos ensina que Criador é a força geral da criação que governa toda a criação por um sistema de leis. E esse sistema de leis tem como característica o atributo de doação, o atributo de amor, o atributo de entrega, ou, se nós também podemos dizer, a natureza. Então, se nós somos as criaturas, nós somos desejo de receber, como nós falamos para vocês no início. Todas as criaturas neste mundo têm como matéria-prima, como matéria fundamental, o desejo de receber prazer. O Criador,
é esse sistema de leis que tem como característica a qualidade de doação. É quem fornece o prazer. É quem, de onde todo o prazer é emanado. Então, Kabbalah é o método da revelação do Criador, ou seja, da revelação desse sistema, da revelação dessa qualidade de doação e amor às criaturas, ou seja, todos aqueles que têm o desejo de receber. Neste mundo. Por quê? Por que neste mundo? Porque nós vamos revelar tudo isso enquanto estamos encarnados. Nós não vamos receber e revelar essa qualidade de doação depois que nós morrermos. Não, nós vamos estudar o método, nós vamos usar todas as ferramentas que os cabalistas nos deixaram, que são os seus livros, nós vamos seguir os conselhos de um Rav, de um cabalista vivo que já está na espiritualidade, que vai nos guiar para chegarmos a isso, e num ambiente formado por pessoas que buscam também alcançar a espiritualidade, que são todos vocês, todos os amigos, todos aqueles que querem e anseiam chegar à espiritualidade. Então, através disso, nós vamos fazer enquanto encarnados, não numa vida posterior. Então, de novo, Kabbalah é o método da revelação do Criador às criaturas neste mundo. Mas por que nós não conseguimos revelar isso? Por que é tão difícil? Por que pessoas dedicam a sua vida inteira a isso? E nós vemos histórias de pessoas que buscaram e não conseguiram, e pessoas tentam e não conseguem essa revelação do Criador, não conseguem descobrir a espiritualidade. Ou se nós formos falar de uma outra linguagem, não conseguem desenvolver a sua alma enquanto estão encarnadas. Por quê? Porque nós somos desejo de receber. Nós não temos a mesma equivalência de forma, nós não temos as mesmas propriedades, ou melhor dizendo, nós não temos o sentido para perceber essa qualidade chamada Criador, que está à nossa volta. Então a Kabbalah vai nos ensinar como que nós podemos sair do que nós chamamos de caixa preta, porque todos nós vivemos como que numa caixinha preta, que é o nosso ego, com 5 aberturas, que são nossos 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Os 5 sentidos fazem com que nós captemos a realidade material, que é formada, em essência, pelo desejo de receber nas suas variadas formas, como a gente explicou para vocês, nos níveis inanimado, vegetal, animal e humano ou falante. E essa caixinha preta chamada ego, com suas 5 aberturas, não consegue perceber essa qualidade de doação e amor chamada Criador. Para isso, nós precisamos ter uma equivalência de forma, como se nós tivéssemos que desenvolver como eu posso dizer assim, um sensor, uma antena para captar isso. E que antena é essa? Que sensor é esse? É o que os cabalistas chamam de alma. Nós precisamos adquirir um órgão sensorial, um novo sentido, que muitas pessoas dão o nome de sexto sentido, ou alma. E de onde que vem esse sexto sentido? Ele vai vir deste ponto no coração. Todos nós, todas as pessoas no mundo, têm o ponto no coração dentro de si. A maioria delas tem o ponto no coração adormecido, está lá dentro do ego, dormindo, encoberto por todas essas capas de desejo, né, de receber, que é o nosso ego, e não tem o ponto no coração despertado. Porém, aqueles que buscam a espiritualidade, que buscam um sentido na sua vida, e que muitas vezes se encontram com dúvidas, depressão, num vazio, não conseguem satisfação em suas vidas, é por quê? Porque esse ponto no coração está rompendo esse ego e está gritando porque ele quer alcançar essa equivalência de forma. E quer perceber a verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. E ele vai como fazer isso? Através
deste estudo da sabedoria cabalística. A sabedoria cabalística vai nos ensinar como que nós podemos, a partir do ponto no coração, desenvolver um novo desejo. Não um desejo de receber que todos nós já temos, o desejo egoísta, de querer receber tudo para nós, mas sim o desejo de doar, o desejo de poder dar, que vai ter uma mesma equivalência, uma semelhança de forma com o Criador. E aí vem alguns termos. Na Kabbalah, desejo, nós damos o nome de Kli, ou vaso. Então, todos nós somos, em essência, um vaso de receber, um Kli de recepção. E o Criador, na Kabbalah, recebe a característica de luz, como a qualidade de doação. Então, em essência, todo o universo é formado de luz, ou Criador, qualidade de doação, de bondade, de amor, e vaso, desejo de receber. O que nós temos que aprender é um dia criar um novo vaso, o vaso de doação, de modo que a luz que vai penetrar nesse vaso, ou seja, o prazer espiritual, não anule esse desejo e esse desejo seja eterno e possa captar. E é isso que a Kabbalah vai nos ensinar. Tá ok? Vamos ver mais algumas perguntas dos amigos? Vamos ver aqui as perguntas. Bom, a Josefa perguntou, né, o que é Kabbalah. Então, de novo, Josefa, Kabbalah é a revelação, o método, né, da revelação do Criador, ou o método, o estudo da revelação da qualidade de doação e amor às criaturas, ou seja, a todos nós, né, neste mundo, enquanto nós estamos vivos. A Ana Paula pergunta, podemos estudar Kabbalah e ter uma religião? Muito boa pergunta, Ana Paula. A Kabbalah, ela é uma ciência da espiritualidade. Por quê? Porque nós vamos utilizar um método e nós vamos aprender, através deste método, como revelar a espiritualidade. Então, a única diferença da Kabbalah é que o objeto a ser estudado e quem observa esse experimento somos nós mesmos. Por quê? Porque isso tudo é feito dentro de nós, certo? Nós somos o objeto a ser estudado, ou seja, o nosso interior, o nosso desejo de receber egoísta, e somos quem estuda esse desejo de receber egoísta. Nós somos o cientista e o objeto a ser estudado. Então a Kabbalah nos ensina que todos que têm o desejo de estudá-la podem estudá-la, independente de credos, de religião, de tradições e costumes. E nós temos, no Bnei Baruch mundial, nós temos amigos de todas as religiões. Nós temos amigos muçulmanos, amigos cristãos, amigos judeus, amigos hindus, amigos agnósticos. Nós temos, inclusive, pessoas da ciência que estudam a sabedoria cabalística, que são ateus, que não acreditam em nada, e de várias outras doutrinas esotéricas, maçons, rosacruzes, né, amigos que estudam a Umbanda. Então nós temos de todas as tradições que vocês possam conhecer, gnose, ufólogos, etc. Por quê? Porque a Kabbalah, ela não exige que você acabe com nenhuma crença, ou estudo que você traz, ou tradição que você possa vir. Então você pode continuar estudando Kabbalah e continuar com a sua tradição, sua crença, sua religião. Vamos ver mais uma pergunta. A Isabel pergunta, como vamos desenvolver o ponto no coração? Então a Kabbalah nos ensina, Isabel, que nós temos, em essência, 3 ferramentas fundamentais. A primeira ferramenta são os livros de Kabbalah. Os livros de Kabbalah é como este método, é um registro
de tudo aquilo que os cabalistas captaram, de tudo aquilo que eles alcançaram, apreenderam da espiritualidade. Então, o cabalista, quando ele escreve um livro, ele escreve, na verdade, as descobertas desse mundo espiritual que ele alcançou. Então, nós vamos utilizar todo este método que ele escreveu, certo? Os livros é a primeira ferramenta, os livros de Kabbalah. A segunda ferramenta é o Rav, ou o professor. Rav em hebraico vem de grande, então é aquele que é maior do que nós, por quê? Porque já chegou na espiritualidade. E o Rav é o nosso grande guia. Ele vai permitir com que nós possamos estudar sem nos desviarmos tanto. Por quê? Porque nós não chegamos na espiritualidade. Ele já chegou e ele sabe o caminho, então ele vai nos levando e nos conduzindo no caminho correto, sem nos dispersarmos, para que esse caminho seja o mais reto e rápido possível. E a terceira ferramenta é o grupo cabalístico, esse ambiente espiritual que nós vamos formar com os nossos amigos, com todos aqueles que têm esse ponto no coração despertado e que querem alcançar a espiritualidade. Lógico que através disso nós vamos, pelo nosso forte desejo, fazer com que essa luz, que é a qualidade de doação, também habite este ambiente. E aí vai desenvolver ainda mais este ponto no coração. Vamos ver alguma pergunta. Bom, temos uma pergunta então do Daniel Carneiro: como faço para me inscrever? Bom, então, amigos, o próximo curso do Centro de Educação de Kabbalah vai iniciar em outubro. E vocês podem acessar a página edu.kabbalah Brasil, ou seja, CABALA Brasil, tudo junto, kabbalahbrasil.info. Lá é o nosso site, em que vocês vão poder fazer a sua inscrição. O curso é totalmente gratuito, totalmente online, e vocês podem fazer ele com a velocidade que vocês quiserem. São 2 aulas semanais, nós temos aulas aos domingos, que são aulas que nós fazemos tradução, né, para os amigos, e uma aula ao vivo em português às terças-feiras. Então, 2 vezes por semana vocês vão ter acesso a este conhecimento e vão conseguir ter os primórdios, mais os fundamentos da sabedoria cabalística. São 2 níveis, nós temos o nível fundamental, cerca de 10 semanas, e depois o nível intermediário, formado por mais 10 semanas. Tá ok? Vamos ver mais perguntas. Ana Paula, o que é espiritualidade? Bom, a espiritualidade, então, a Kabbalah, ela nos ensina que nós temos 2 realidades. A realidade material, que é o que nós falamos para vocês, que é captada pelos 5 sentidos. A realidade material, ela tem como fundamento a ocultação completa da luz do Criador. Nós não percebemos a qualidade de amor e doação, ou a luz, né, que nós falamos para vocês. Por quê? Porque aqui na realidade material nós só temos o desejo de receber, o desejo de desfrutar. É ele que domina e é captada toda essa realidade pelos 5 sentidos. A espiritualidade, ou mundo superior, é onde nós temos a qualidade de doação, ou a luz do Criador dominando. Ela é preenchida por essa qualidade de doação e amor. E é onde nós vamos poder alcançar a equivalência de forma com o Criador. Então, espiritualidade ou mundo superior é a realidade espiritual, onde a luz do Criador, a qualidade de doação e amor, ela preenche toda esta realidade. Vamos ver mais perguntas. Silvana, por onde começam os estudos? Onde e como? Então, assim, no Bnei Baruch, nós criamos o Centro de Educação de Kabbalah, que é esse curso que nós fazemos 2 vezes
por ano. Nós temos 2 semestres, no primeiro e segundo semestre, em que é a porta de entrada para todos aqueles que querem estudar a sabedoria da Kabbalah autêntica. Por que autêntica? Porque nós só estudamos os textos de grandes cabalistas. E, a partir destes textos, nós vamos seguir este método deixado principalmente por Baal HaSulam e Rabashi e disseminado, difundido pelo nosso Rav Michael Leitman. Então, pelo Centro de Educação de Kabbalah, de novo, o site edu.kabbalahbrasil.info, vocês podem entrar lá, fazer a inscrição. No momento que vocês fizerem a inscrição, cerca de 5 dias depois, já recebem as informações de como funciona o curso, e a partir de outubro, já iniciará o curso. E depois do Centro de Educação, vocês vão ter aí cursos de aprimoramento, o curso avançado, onde vocês vão realmente colocar na prática o trabalho em grupo, vão ser direcionados para um grupo físico em alguma cidade do Brasil, ou um grupo virtual para aqueles que não possuem grupos físicos na sua cidade. Jorge, eu tenho que me converter ao judaísmo para estudar? Boa pergunta, Jorge. Há muitas confusões que nós vemos, e muitos de vocês já ouviram falar de Kabbalah, porque a Kabbalah ela sempre esteve, digamos assim, misturadas com conceitos como misticismo, judaísmo, adivinhação, né? E nós sabemos que a Kabbalah é anterior a todas as religiões, inclusive ao judaísmo, porque as grandes religiões elas foram desenvolvidas e organizadas muito próximas da nossa era comum, um pouco antes, alguns séculos, né, antes ou alguns séculos depois do ano zero, né, ou a era comum, há cerca de 2000 anos. Então, são muito mais novas que a Kabbalah. E como nós falamos, não há necessidade de conversão em nada. Você pode continuar com a sua religião, você pode continuar com a sua crença, ou você pode não ter religião nenhuma e querer estudar a sabedoria cabalística. Dorival, o que é o Criador? A caixinha preta não é natural? Com certeza, Dorival. Criador, então, é a qualidade de doação e amor. É esse sistema de leis que rege todo o universo. É o sistema de leis que faz com que todo o universo se desenvolva. A caixinha preta, ela é natural. Todos nós a temos. Por quê? Porque todos nós somos desejo de receber e desejo de desfrutar, com exceção do nosso ponto no coração. É como se o ponto no coração fosse uma reminiscência do que algum dia foi espiritual, certo? É como se fosse um resquício de uma espiritualidade que nós tivemos no passado. Podemos até dizer que um resquício do grande Adão, né, que nós ouvimos falar, né, na Bíblia ou na Torá. Então, depois da grande queda de Adão, a história bíblica Adão e Eva, que no curso do Centro de Educação de Kabbalah, no nível intermediário, a gente ensina para vocês o que ela representa, todos nós ficamos com um resquício de uma reminiscência, uma memória, uma lembrança, uma marca do que um dia foi espiritual em nós, que é o ponto no coração. Então, esse ponto no coração é o que vai fazer com que nós possamos um dia sair fora dessa caixa, ou melhor, criar um novo sentido acima dessa caixa. Nós continuamos com a nossa caixa, os nossos 5 sentidos, o nosso ego, e acima dela nós vamos construir um 6º sentido, que é a nossa alma, que é o nosso vaso, não mais de recepção, mas um vaso de doação, que vai ter equivalência de forma e vai poder captar e desenvolver, né, essa qualidade de doação dentro de nós. Vamos ver mais algumas perguntas. Nós estamos quase no fim, amigos, então lembramos, não se preocupem, vamos tentar responder o máximo de perguntas. Aqueles amigos que não conseguiram ter suas perguntas respondidas, nós teremos daqui a 2 semanas
novamente na quinta-feira, não nessa agora, mas na próxima, né? Nós teremos mais, no dia 14 de setembro, 21 horas, teremos uma nova transmissão ao vivo, né, dessa palestra introdutória de Kabbalah. Então, se vocês tiverem amigos que queiram participar, serão bem-vindos. Albani, quanto tempo demora para alcançar essa equivalência de forma? Bom, Albani, o tempo vai depender do quanto que a gente dedica para realmente querer alcançar a equivalência de forma. Porque na Kabbalah, nós, como a gente falou, nós não incentivamos as pessoas a deixar a sua vida, né, que ela tem, e se dedicar plenamente a Kabbalah. Inclusive, os grandes cabalistas disseram, você tem que continuar com a sua vida que você tem. Então, nós dedicamos sempre o tempo que nós temos livre. Nós não vamos abandonar nossa família, nosso trabalho, nossa vida. Nós, lógico, a prioridade talvez não seja exclusiva para isso, mas nós vamos dedicar cada vez mais tempo para Kabbalah. Então vai depender do quanto que, nesse tempo que nós tivermos livre, nós nos dedicarmos a estudar Kabbalah realmente. Vamos ver mais alguma pergunta? Essa é uma boa pergunta da Lu Vidal. Quem criou o Criador? Bom, Lu, a Kabbalah, ela se dedica em ensinar como que nós realizamos o que a gente chama de correção, ou como que nós podemos, da nossa qualidade egoísta de receber, corrigir essa natureza egoísta, essa qualidade egoísta que tem, na qualidade de doação, através da equivalência de forma com a luz do Criador. Então a Kabbalah, ela não estuda o Criador em si, porque para os cabalistas, Criador se chama Atzmuto, ou a sua essência, que está além da criação. Ela é anterior à criação, o que a gente chama de Criador, ou a essência do Criador. Então a Kabbalah vai nos ensinar como que nós podemos chegar até o princípio da criação. E a partir daí, quando todos nós nos corrigirmos e chegarmos à correção final, aí nós aprenderemos depois sobre a essência do Criador. Então, nós não estudamos coisas que estão acima da capacidade de apreensão, de realização espiritual que nós temos. Por isso, porque a Kabbalah, ela se baseia em tudo aquilo que a gente pode alcançar realmente, e não em suposições filosóficas, em eu acho, eu acredito. Não, você vai realmente realizar, alcançar isso. E a essência do Criador nós não conseguimos alcançar enquanto toda a humanidade não se corrigir. Isso só vai ser possível no fim da correção, que a gente chama na Kabbalah. Vamos ver mais algumas perguntas. Onde eu encontro livros de Kabbalah? Bom, nós temos a nossa página, né, Kabbalah Info PT. Nós também temos, que é do Facebook, que é onde vocês estão assistindo a nossa palestra. Nós temos a nossa página do Bnei Baruch na internet, é Kabbalah, mesmo esse Kabbalah em inglês, né? kabbalah.info/pt de português. Então, kabbalah.info/pt. Lá vocês vão ter, no lado esquerdo, uma série de livros na seção biblioteca. Vocês podem baixar, vocês podem acessar. E todos aqueles que se inscreverem no curso recebem livros também, e-books, né, que a gente dá para vocês, onde a gente estuda todo este curso. Vamos responder mais uma pergunta, depois encerramos, amigos. Até porque, para nós termos mais assunto nas próximas lições introdutórias e também deixar todos aqueles com aquele gostinho, aquele desejo, aquele anseio de querer aprender mais. Vamos ver aqui, uma pergunta mais recente.
Bom, os amigos, então, só, a maioria das perguntas, né, é do contato para o curso. Então, para finalizar, amigos, edu, né, edu.cabalabrasil.info, lá vocês vão ter todas as informações, os banners, né, para se inscrever. Vocês cliquem nos banners para se inscrever no curso e vocês vão receber toda a informação para inscrição. Então nós agradecemos a todos, foi um grande prazer, esperamos contar com a presença de todos aqueles daqui a 2 semanas, dia 14 de setembro, e todas as perguntas que não forem respondidas serão respondidas, né, na nossa página Kabbalah Info PT. Muito obrigado, amigos, esperamos todos e disseminem, divulguem o curso e esperamos todos próxima 2 semanas. Muito obrigado. Tchau, tchau.